Amém, pastor. Muito bem. Gente amiga de todo o Brasil, muito boa tarde. Domingo, dia 2 de outubro de 2022. Nós estamos felizes hoje, né? O Brasil está alegre, porque todos estamos votando, né? Nós já participamos da festa da democracia, né, pastora? Com certeza. Amém? Amém. Já participamos da festa democrática, né, que são as eleições aos cargos eletivos, e nós ficamos felizes por estar ali, na presença até de alguns amigos ali, em nome de Jesus. Louvamos a Deus e que tudo corra bem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar nesse vídeo, querido, sobre a sabedoria de Deus. Preste atenção no que diz o Espírito Santo. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradeado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Que Deus me instrua. Nós estamos nos estúdios com a pastora Almerita, a Cleibinha, a missionária Magda, que Deus nos instrua nessa tarde o que nós temos que fazer, o que nós vamos fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com instrumentos de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor, gente amiga. Até isto procede do Senhor, meu povo, do Senhor dos exércitos, porque é maravilhoso em conselhos e grande em obra. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Nós estamos lendo em Isaías, no capítulo 28, os versículos 23 até o 29. Muito bem. Deixa nós ministrarmos um pouco nessa tarde de domingo de eleição, no dia 2 de outubro. Permita o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque nós temos falado aqui, queridos, que a minha missão é levar esse ministério, esse evangelho, essa sabedoria até os seus ouvidos. Aí fim da minha missão. E começa a obra do Espírito Santo. Porque do ouvido até o coração, essa é a obra de Deus. Eu não tenho capacidade de fazer essa obra, nem quero, nem ousaria fazer essa obra. Porque é obra do Espírito Santo. Levar isso ao teu coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Como pessoas humildes, como pessoas quebrantadas, como pessoas de lábios dilatados, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Deixa eu perguntar para você, povo brasileiro, existe algo mais maravilhoso do que inclinarmos os nossos ouvidos e ouvir a voz de Deus? Ô meu povo, o cheiro de Cristo semeado pelo Brasil, em qualquer cantinho do país que você esteja nessa tarde de domingo. Olha, aonde você está? Onde a senhora está? Onde o senhor está? Fica para nós, para sabermos a sua cidade,
Isso é importante para nós aqui. A senhora está em tal cidade, tal estado, e a senhora pode ligar para nós, o senhor, tá, querido? E nós vamos estar aqui recebendo em nome de Jesus. O telefone é um WhatsApp. 034 Minas Gerais, o pastor é de Gurinhatã, Minas Gerais, a cidade do Pequeno Pássaro Azul. 034 996 50 17 42. Veja a facilidade de você entrar em contato conosco para tirar dúvidas, para certificar de algumas coisas, para perguntar sobre como anda o ministério aqui na nossa cidade. É uma cidade bem pacata, né? Nós chegamos ali a quase 10 mil habitantes, Santa Vitória aqui quase 20 mil habitantes, são cidades do interior. Você pode perguntar como está, pastora, a desenvoltura do evangelho aí, como está a aceitação ainda de Cristo, Jesus e a sua cruz, como está? Pode ligar para nós, fica à vontade. Qualquer cantinho do Brasil, 5.570 municípios estão votando agora. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos amar atender a sua ligação. Tem a missionária ali, tem a pastora, não é? Tem a Cleibinha, né? Que vai atender o telefone e falar com você e te fornecer aquilo que você procura saber, as informações, enfim, nós estamos aqui para isso. Atendei bem e ouvi o meu discurso. É sobre a agricultura. Bem como eu estou falando com um país que ele é forte, fortíssimo na agricultura, o nosso agronegócio aqui no Brasil é uma coisa maravilhosa. É o que sustenta a economia do nosso país, é o agronegócio. Olha que coisa linda. Então eu estou falando com você, fazendeiro, com a senhora fazendeira, viu? A senhora de qualquer lugar. E a coisa é tão importante porque nessa semeadura e também na colheita entra a sabedoria de Deus. Deus dá sabedoria para o agricultor, para ele plantar, para ele colher, para ele fazer o que tem que ser feito com a terra, no tempo certo, nas vezes certas, para ele colher com as ferramentas certas. Deus dá sabedoria para o agricultor. Por que pastor, por que esse empenho de Deus? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele falava com camponeses. Veja que ele usava a terra, veja que ele usava ali muita agricultura, falava sobre sementes, né? Não falava sobre joio, é uma sementinha, falava sobre o trigo. Por quê? Porque camponês entende dessas coisas. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, né, pastora Omerita? Amém. Amém, Cleivinha? Amém, missionária? Menor dos grãos, né? Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês fariam isso, diria a esse monte, precipita-te no mar, e assim seria. Diria a essa moreira, desarraiga daí, lança-te no mar. A moreira, não tem nada para arrancar a moreira. É a sequoia, né, pastora? Sequoia. Porque a raiz dela, ela é tão enraizada que vento não arranca a moreira de jeito nenhum. Pode arrancar outra, menos aquela. Por isso ele citou a moreira, que é dificílima de ser arrancada. A raiz dela firme é para baixo. Para baixo, né, pastora? Está fincada ali, né, na terra. Não vem para cima. Então, é praticamente impossível. O vendaval passa por ela e não arranca ela. Então ele falava assim, porque ele estava falando com camponeses, dirigindo-se a camponeses. Eles vinham para as festas em Jerusalém, trazia ali muitos grãos e colheitas, né? E eles iam para as festas em Jerusalém, porque o judeu é um povo festivo, né? E o Senhor Jesus então tratava com eles. Então ele disse assim: porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ora, queridos, a resposta é um enfático não. Deus está perguntando: pastor, quanta sabedoria nisso? É claro que sim, porque é a sabedoria de Deus. Porque ele está instruindo os camponeses, os agricultores no plantio, na semeadura. Então ele pergunta algo que o camponês já sabia, já tinha cravado na sua memória. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Não, de jeito nenhum.
Ou abre, esterroa todo dia a sua terra? Não, não. Sabe o que pode acontecer? Porque isso aqui você tem que trazer para o campo espiritual. Sabe o que pode acontecer na vida das pessoas? É que as pessoas, eles estão lavrando todo dia a mesma terra para semear. Não há necessidade para isso. Isso não é inteligente. Por isso Deus diz, ó, eles já sabem disso, os camponeses, os fazendeiros, né? Os chacareiros já sabem disso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Não. O abre e esterroa todo dia a sua terra? Não. Eles não fazem isso. Porque foram instruídos por Deus. Deus dá capacidade. Você sabe que lá nos States, lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, eles vêm e pegam os nossos plantadores de soja aqui no Brasil, e eles vêm e pedem para nós, os brasileiros, ensinar para eles como plantar soja, como cultivar soja. Quem deu essa sabedoria para o brasileiro? É Deus. É Deus que dá essa sabedoria para os agricultores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você imagina, um país de primeiro mundo, mas quer aprender conosco, com os nossos agricultores aí, como aquele homem lá, né, do Mato Grosso, o maior plantador de soja, Blairo Maggi, né? Blairo Maggi é o nome dele. O maior plantador de soja do Brasil, o cultivo dele. Então, ele é um mestre. Chega ali, ele é tratado como uma estrela, porque ele descobriu como plantar soja de uma forma que a rentabilidade é uma coisa impressionante. O americano ficou de boca aberta, tem que aprender. Nos ensina, Mr. Blairo Maggi, como plantar soja. Eles pedem assim para o nosso agricultor aqui. Leva ele para lá para dar curso. Sim, vai para lá para dar curso para o americano. Veja só. Mas isso não é uma coisa nossa, que está no sangue de nós, né? Os canarinhos, os brasileiros, não. Deus nos ensina. Deus ensinou ele a cultivar a soja. Então diz assim o Espírito Santo. Não é antes assim, quando já tem gradeado a sua superfície? Descansa. Você já gradeou a superfície da sua lavoura? Amém? Você já gradeou a superfície da sua lavoura? O que você tem que fazer agora? Não fica gradeando uma vez após outra, não. Descansa. Porque você vai agora fazer a semeadura. A terra está gradeada, lisinha. Quebrou aqueles torrões, aquelas coisas, né? É assim mesmo que fala, pastor? Torrões? É. Isso mesmo, né? Uhum. E a terra está lisinha. Então agora você vai entrar com a semeadura. Então diz assim, então espalha nela ervilhaca. Por que o pastor está dizendo, se você já tem gradeado os terrenos do teu coração, os terrenos do campo familiar, descansa. Por quê? Faz a semeadura agora, porque a terra está preparada. E o que diz o Espírito Santo em Marcos no capítulo 4? A terra por si mesmo frutifica. Não há necessidade de cuidados humanos. Uma vez que você lança a semente no seio da terra, né, e a terra está no cio, você não tem que fazer mais nada, você tem que descansar. Vai para casa e vai dormir, vai descansar. Porque daí para frente é com Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus quem vai fazer aquilo nascer, aquilo morrer ali em primeira mão, depois viver, nascer, arrebentar ali a terra, sair, e crescer, e dar flores, e dar fruto, e secar, e amadurecer, e o homem vai lá e faz a colheita. É a mão de Deus quem faz isso. Descansa. Descansa no Senhor. Porque às vezes a pessoa pensa que a ansiedade dela vai fazer a soja nascer. Não. Ou que a ansiedade dela vai fazer a chuva cair do céu. Não! Deus dá a chuva do céu. Ele tem controle. Deus nunca perdeu o controle, nem perderá. O controle de todas as coisas. Ele dá a chuva no tempo certo. Na colheita corta a chuva. Porque é assim que diz a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia.
Então espalha nela a ervilhaca. Isso é uma leguminosa. Espalha nela a ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Aqui não tem aquela espelta que aparece ali, sabe? Pastor, como que é isso? Não, aquela espelta, você semeava assim pelas bordas da lavoura. Porque passando as pessoas, a pessoa tinha liberdade de entrar ali e fazer uma pequena colheita, né? Para consumo ali, o caminhante, aquela coisa toda, né? Mas tinha gente que poderia fazer uma colheita além do que deveria, você está entendendo? Então plantava o trigo duro pelas bordas, porque enganava quem estava passando. Aleluia, glória a Deus, porque o bom estava lá no miolo. Mas a pessoa não ia saber disso. Ele olhava lá, não, isso aqui é o trigo duro, né? Isso não é muito bom, não. Ele ia embora, desanimava de fazer colheita. Não, aquilo era só pelas bordas, porque o trigo bom estava lá no miolo. Isso é sabedoria de Deus. Deus dá essa sabedoria para a pessoa usar, não é? Você não está passando a perna em ninguém. É Deus quem dá essa sabedoria para você. Para você empregar aí nas suas lavouras. Era assim lá em Israel. Aleluias. Cada um no seu lugar. A ervilhaca no seu lugar, os cominhos no seu lugar, o melhor, o trigo escolhido no seu lugar, a cevada escolhida no seu lugar, o centeio no seu lugar. Tudo tinha os canteiros. Você tinha um terreno gradeado e você ia lá e demarcava, né? Aqui eu vou plantar o trigo, aqui a ervilhaca, aqui o centeio, aqui os cominhos, enfim. Era assim que funcionava a coisa, porque é assim que é bacana, porque a sabedoria está nisso. Você não pode misturar esses cultivares aqui. Não dá certo você misturar. É cada coisa no seu lugar. Querido, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Como esse Espírito Santo é lindo, é maravilhoso, me revela. Como está essa semeadura? Nos nossos campos familiares, como está a semeadura? Está meio embaralhado? A ervilhaca junto com os cominhos no lugar do trigo, a cevada escolhida no lugar do centeio. Não, aí faz confusão. Na hora da colheita vai dar confusão. É cada coisa no seu lugar. Está demarcado o terreno, está gradeado. Não há necessidade para preocupação, pastora. Com certeza. Não Porque há mesmo. a terra por si mesma frutifica, descansa no Senhor. A semente por si mesmo nasce. Aleluia. A gente planta e vai dormir. A gente põe a sementinha lá debaixo da terra e vai dormir. Ué. Sim, Não precisa porque... passar a noite toda lá. Sim, porque diz que o homem foi dormir, né? Então... Porque não depende de você ficar acordado. Nossa. É Deus, nós temos que confiar em Deus. Porque Ele sabe agir, Ele é sábio. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus glorioso, Ele é Deus misericordioso. Descansa no Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O meu desejo é que minha lavoura, pastor, produza 100%. É isso mesmo, é isso que vai acontecer. A sua lavoura vai produzir a 30, 60 e a 100%, né? 100 por 1, né? Aleluia. Por quê? Porque a pessoa tem aquela estradinha ali daqueles salmos, né? Aquele salmo é uma estradinha com placas. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor, espera no Senhor. Confia no Senhor. Tem as plaquinhas na estrada ali. Olha lá aquele salmo, que coisa maravilhosa. Então diz assim o Espírito Santo, cada coisa no seu lugar. Aí há uma pausa aqui, tá? No versículo 26, eu estou lendo em Isaías 28, diz assim, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Olha o que o Espírito Santo traz ao meu coração, povo brasileiro. Ensinar-te-ei, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselhos. Porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz.
Glória a Deus, aleluia. Que os políticos nesse dia de domingo, nesse dia de eleição, essa festa democrática no Brasil tão linda e tão... As nações ficam encantadas com a forma aqui da democracia no Brasil, como a coisa corre, as urnas eletrônicas, todo mundo encanta. Isso é a mão de Deus, aleluia. Ele ensina, ele instrui. O seu Deus o ensina, o instrui acerca do que há de fazer. Não faça nada sem a instrução de Deus. Não faça isso. Não faça nada sem os ensinamentos do Senhor. O livro de Provérbios diz assim: filho meu, guarda os ensinamentos do Senhor, do teu pai. Não abandone a doutrina da tua mãe. Queridos, Pai é o nosso Deus. Nosso Deus é Pai misericordioso. Aleluia, glória a Deus ao povo brasileiro. E a nossa mãe é a Jerusalém de cima, é a igreja. É a nossa mãe. Ela é livre. Ora, a igreja é livre. Jerusalém de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Diz assim a palavra de Deus. Está ali em Gálatas, nas cartas, né, que Paulo enviou ali para aquelas igrejas da Galácia. Veja que coisa maravilhosa. Pastora, como é que está o tempo, pastora? Pode ir, pastor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Só falta 10 minutos. Isso, a nossa diretora está de olho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Continue. Agora diz assim: porque a ervilhaca não se trilha com instrumentos de trilhar. Preste atenção nessa sabedoria. Preste atenção, isso é a sabedoria de Deus. Isso não é uma coisa elementar. Elementar, meu caro Watson? Não tem nada disso. Isso é sabedoria de Deus. A ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar. Mas as pessoas vai e faz. Essa espécie usa essa metodologia, pastora. A ervilhaca não se trilha com instrumentos de trilhar, mas a pessoa pega instrumentos de trilhar e vai trilhar o canteiro ali da ervilhaca. Não faça isso. Deus te deu sabedoria, ô agricultor, ô povo brasileiro. Se esses canteiros é o seu coração, está com demarcado, e muitas sementes, muita coisa boa, porque aqui, você viu semear joio aqui? Não tem. É coisa boa, são leguminosas, são cereais. O que dá farinha é cereal, o que não dá farinha é leguminosa. Eu trabalhei na Secretaria da Agricultura aqui em Minas Gerais. Então veja só, que coisa maravilhosa. Não, porque a ervilhaca não se trilha com instrumentos de trilhar. Não tente agir dessa forma que não dá certo. Nem sobre os cominhos passa a roda de carro. Se você passar sobre os cominhos a roda de carro, vai ser um desastre. Veja que coisa profunda, pastor Omerita, missionária Magda, veja que coisa profunda, Cleibinha. Aleluias. Porque as pessoas, talvez sem noção, sem habilidade, ou na teimosia, ele vai fazer isso. Deus está dizendo, não, nem sobre os caminhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca. Eu já fiz isso lá na fazenda. Com uma vara nós sacudimos a ervilhaca com uma vaginha parecida um feijão, né? Uma vaginha de feijão. E os cominhos, com um pedaço de pau, nós já fizemos isso lá. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é tudo na máquina. Agora é tudo, tá tudo automatizado, né? Tá. Tudo mecanizado, oh meu Deus. Mas eu ainda sou daquele tempo que a gente plantava arroz na matraca, colhia no cutelo. Aleluia. Fazia Pra limpar o as caroço. pilhas ali, né? Falava pia, né? A gente lá da roça, enfim. Mas hoje mudou tudo, tá tudo moderno, né? Louvado seja o nome do Senhor. O trigo é esmiuçado. O trigo é esmiuçado. Ah, só isso aqui eu precisava de 30 minutos para falar sobre o esmiuçado do trigo. Para tirar a casca, depois ter uma película. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente. Não. Você trilha ele até um determinado momento, porque senão você vai entrar no grão, propriamente dito, né? E não só tirar a casca com aquela película que vem entre a casca e o grão. Nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavalos.
Você está vendo? Vocês estão percebendo que o trigo, ele tem algo mais detalhado, esquadrinhado do que as outras culturas, os outros cultivares aqui? O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente. Você tem que parar, até um tempo você tem que parar. Senão você estraga, você vai causar prejuízo para o seu bolso. Tem que ter sabedoria. Deus dá sabedoria. Nem se esmiuça com as rodas do seu carro. Não é uma outra metodologia para colher o trigo. Aleluia. Nem se quebra com os seus cavalos. Não, de forma nenhuma. Não usa esse tipo de ferramentas aqui para a colheita do trigo. Sabe por que fala mais no trigo do que os outros cultivares? O Senhor Jesus disse assim: se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Aleluia! O trigo, ele está falando, era dele mesmo. Era ele mesmo, passaria pelo sono da morte, né? Seria sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Aleluia! E aí produziria muitos frutos, diz assim o Espírito Santo naquele evangelho. Até isso, povo brasileiro, até isso procede do Senhor. Até isto procede do Senhor dos Exércitos. Por que ele está dizendo até isto? Porque ele já ensinou na semeadura. Focaliza a sua voz. Assim. Aleluia. Ele já ensinou a semeadura, a lançar a semente no seio da terra, né? A terra ali em pleno cio. Agora, a colheita é outra história. Até isto procede do Senhor. Tem que saber plantar, tem que saber como agir depois do plantio, tirar ali as ervas daninhas, né? Olha, canteiros de corações demarcados. Ali tem trigo, tem muita coisa boa ali, mas tem ervas daninhas também, tá, queridos? Você tem que ir cortando. Oh, cheiro de Cristo. Dia após dia, lá canchadinha, sim, capinando, a vassourinha do Espírito Santo. Tem que tirar nas ervas daninhas, né? É assim, para que possa ter uma colheita tranquila, né? Uma colheita boa, e o trigo não ficar cheio de outras sementinhas, né? Misturada ali. E até isto procede do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes, né? Nós ensinamos o crente como trigo. Agora, tem uma coisa, pastora, que eu gostaria de corrigir aqui. Fala assim que o joio parece com o trigo. Assim, pastor, o joio parece muito com o trigo. Não. É o contrário. Com o joio. O trigo novo, crentes novos na fé. Converte agora, né? Mas a pastora Almerita, a missionária Magda, a gente já tem uma caminhada, uma clebinha, né? Mais de 50 anos com Cristo. Você veja que nós somos anciãos. Então, nós já estamos num outro estágio. Agora, diz o Espírito Santo assim, não é o joio que parece com o trigo. Se você pudesse ir lá e cortar o joio e deixar só o trigo, assim não. É o trigo novo, o crente novo, ele é muito parecido com o joio. É o contrário. Assim se encaixa. Assim a conta fecha, né, por conta do Espírito Santo, do que ele nos ensina na palavra de Deus. É o trigo que é parecido com o joio. Mas mesmo quando o diabo pediu para cirandar Pedro, ali no Evangelho, Simão, o diabo pediu para você andar como trigo na peneira. Ó, ele não foi cirandar. Ele tinha problemas. Pedro tinha problemas. Precisava fazer consertos, precisava fazer ajustes. Tinha hora que ele era muito parecido com o joio. Exatamente. Quando cortou a orelha do rapaz, aquele era um trigo experiente. Aquilo era uma coisa que não pode, né? Cortou a orelha do moço. É porque o moço negou, senão tinha cortado o pescoço, né? É a verdade. Então, é verdade. Mas ele foi para a peneira com os discípulos, eles foram para a peneira, mas foram para a peneira como trigo. Não é como joio, é como trigo. Tem algumas coisas, tem alguns ajustes, mas é trigo. É trigo. Nós temos que falar assim, a minha família, na família de vocês é joio. Não.
A minha família é trigo. É trigo, você está Às vezes enganado. parece com o joio, mas É, é algumas trigo. coisinhas. Não, mas a minha família nós profetizamos. Em nome de Jesus, a nossa família é trigo. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem 3 famílias representadas aqui, né? Da pastora Almerita, a minha mãe da missionária Magda e da Cleibinha. 3 famílias representadas. Mas é trigo. É trigo, é trigo, é trigo. Não é joio. Aleluia. Porque Deus dá valor. Deus olha a para essas eles vidas. e vê como trigo. Com certeza. Louvado Tem seja o muito nome do de Senhor. joio ainda, mas é trigo. É trigo. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obras. Pastor, Aleluia. vou te dar mais 5 minutos. Glória a pra Deus. fazer os finalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer o marketing do ministério? O canal, queridos, onde essa ministração já está no YouTube. O canal é o Negueb de Deus, ou o Negev, como você quiser. Não, é Negev. Né? Mas aqui, por amor à uniformidade aqui, a Almeida, né, a tradução de Almeida, nós falamos Negueb. Então, o canal é o Negueb de Deus, mas na verdade a palavra certa é o Negev, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a parte sul ali de Israel. Aleluia. Abraão, nas suas andanças, sempre pendendo para o Negueb, né? Onde iria existir uma transformação, uma coisa linda, linda, linda. Quando chegavam as primeiras enxurradas, o que acontecia? Aquilo ali que era seco, que brotava tudo. Por isso o homem falou lá, né? Faz-nos como o Negueb, né? Muda-me. Transforma a nossa sorte, né? Como o Negev de Como Deus. Negev de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o canal é o Negev de Deus. Pastor Silas José no Instagram, né? Louvado seja o nome do Senhor. O telefone, 034 Minas Gerais, 99650 1742. Fala conosco. E a chave, com certeza, né, pastora? A chave E a Pix, chave né? Pix. Pastor, eu amo esse ministério. Eu amo essas ministrações. Fala muito ao meu coração. É uma aula. É ciência bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te abençoar, homem de Deus. Pastor, eu quero ajudar, eu quero abençoar. Tá, você tem seu dízimo, você tem as ofertas, paga os seus votos, né? E você quer fazer aqui na Maná, nesse ministério, né? Louvado seja o nome do Senhor. A chave, Pix, que é para facilitar a sua vida. Silas José, 544@gmail.com. Pastor, eu estou aqui no rincão do Brasil e aqui não tem essas modernidades aí, não tem problema não. Você vai na agência lotérica, no rodapé dos vídeos, né, pastora? Tem a conta bancária, a pastora vai passar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai na lotérica, com a conta bancária, você faz a transferência em nome de Jesus e abençoa. E volta para casa livre, leve, solta e abençoada em nome de Jesus. É Caixa Econômica Federal, conta poupança 12952, dígito 5. Sim. E agência 1124. Aleluia. Em nome de Silas José de Lima. Favorecidos é o pastor, né, Silas José de Lima, esse que fala com vocês. Mais alguma coisa, pastora? Amém? Deus abençoe a você, a sua família. Aprenda a semear. Aprenda como faz para carpir ali o que você semeou. E depois na colheita, use as ferramentas certas para a colheita. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Até uma próxima. Cheiro de Cristo. Deus abençoe ao Senhor, a senhora e toda a sua amada família. Até uma próxima. Amém.